Salve galera, aqui é o Lefi, seja bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez estou trazendo a tragédia grega na morte do rei Hades. Eu duvido que você viu isso em Shumatsu. Tô curioso pra saber, né? Eu vi a luta do King do Hades, inclusive a morte do Hades é uma morte triste, né? Pelo menos pra mim. Querendo ou não, foi duas pessoas que começaram a se respeitar no meio da luta, que se trataram como amigos até o final. E o Poseidon que morreu sem nem concluir o objetivo dele primário, né? Que era vingar Poseidon. Então ele só morreu sem concluir seu propósito como o irmão mais velho, né? Isso é triste realmente. Não sei se ele vai falar disso, se ele vai falar de algum outro ponto que eu não peguei. Mas bora ver, né? Lembrando o vídeo do Shakes na descrição do vídeo, vá acessar caso você não viu. Agora que eu vi que não tá tendo som no OBS, velho. Coisa boa. Shumatsu é conhecido pelas suas inúmeras mortes de personagens, algumas seguindo tendência. A maioria delas, na real, apesar de triste por ser a morte de um personagem, uma morte que acaba gerando no leitor um sentimento de felicidade ou esperança. Por exemplo, Lubu finalmente encontrou a felicidade na sua morte. Adão manteve a esperança para a humanidade morrendo de pé. Hércules venceu a batalha moral e mudou a cor de Jack. Raiden morreu lutando com tudo que tinha. Tesla passou sua mensagem de sempre seguirmos avançando e Leônidas provou que Esparta é a mais forte. Até mesmo dentre as mortes menos tristes, como Poseidon e Rajun, elas geram um sentimento feliz no leitor, visto que eles eram um tanto quanto babacas. Entretanto, tem uma morte que não é assim. Ela não é feliz, o personagem não conclui o seu objetivo, nem mesmo passa uma mensagem inspiradora para o público, muito menos era alguém odioso que merecia a morte. A morte de Hades é sem dúvidas a mais trágica de todo Shumatsu. Ok, entendi. Eu acho que ele realmente vai seguir nesse ponto, né? Porque o Hades é um personagem que a gente gosta. É um personagem que também merecia muito mais. Merecia ter ganho a luta também. Apesar do Kim ter merecido mais, né? Querendo ou não, o Kim mereceu mais. E ele teve uma morte sem objetivo nenhum, né? Sem concluir nada. Foi só uma morte de... Qual a palavra? Eu esqueci a palavra, mas sem um objetivo, né? Ele não concluiu o objetivo que ele queria e morreu. Só morreu, né? E possivelmente a mais triste também. Diferente de outros personagens que mesmo na morte cumpriram seu objetivo, o Hades falhou. E é sobre isso que iremos discutir hoje. Não é coincidência que dentre todos os personagens que citei aqui, Hades, assim como outros, mas que não tem mortes do mesmo tipo que ele, é grego, a cultura que é a mãe do drama. Sim, eu duvido que você viu a ligação entre a morte de nosso rei do submundo e o milenar gênero da tragédia grega. Não, porque eu não acompanho muito. Antes de entrarmos no mérito dessa discussão, por favor, deixa o like e se inscreva se estiver gostando do conteúdo. Hype o vídeo Com e comenta certeza. que outros Não vou personagens conseguir você hypar porque, gostaria de né, ter 10 em meses vídeos atrás. semelhantes a esse. Além disso, outros personagens como Sasaki e Apollo também tiveram análise nesses mesmos conformes que estou fazendo Esse eu vi. com Hades. Então, se você tem interesse Esse nesse não. tipo de vídeo mais trabalhado, com uma temática profunda, vou deixar a playlist no final do vídeo e aí nos cards. Bom, a tragédia grega é nada mais que uma espécie de gênero, um tipo de drama muito comum na Grécia Antiga, um dos mais famosos gêneros, ou temáticas mais especificamente, do teatro grego do século 6 a.C., que normalmente carregam consigo temas funestos, fúnebres e especialmente trágicos. A definição do que é ou o que não é uma tragédia grega já foi e Que porra de bicho é esse, velho? Desculpa. ainda é muito discutida, mas sem dúvidas as principais histórias desse formato são Prometeu Acorrentado de Ésquilo e Édipo Rei de Sófocles. Apesar de haver exceções, as tragédias gregas, como bem caracteriza Édipo Rei, normalmente terminam em, pasmem, tragédias, no final triste, amargo ou no mínimo reflexivo. Isso pois essas obras buscam não apenas chocar e impactar o leitor, mas ensiná-los algo, e com Hades e o seu desfecho não é diferente. Mas para analisarmos a trajetória de Hades no Ragnarok sobre a perspectiva da tragédia grega, primeiro precisamos ter um padrão do formato dela, e por isso irei me basear em um dos estudos mais clássicos desse tema, feito pelo próprio Aristóteles, que em seu estudo A Poética
estipulou 3 condições essenciais para uma obra ser uma tragédia grega. A primeira é ter personagens de status e caráteres elevados, como heróis, deuses ou reis. Na Ok. realidade, no geral, tragédias gregas costumam ter um tom divino na sua trama. Elas próprias eram feitas em homenagem ao deus Dionísio, então ter como protagonista dela um deus, mais especificamente o deus que os deuses mais confiam, é uma ótima escolha. Além disso, claro, tanto Hades quanto Kim são reis, Pessoas figuras de status respeitáveis. muito elevados. Agora, a segunda condição é possuir uma linguagem elegante e digna, e isto também, tanto em Hades quanto no Round 7, existe num todo. A história sempre, a todo momento, dignifica o Hades. Ele é um ser poderoso, respeitável e especialmente nobre, sendo essa palavra, nobreza, a palavra que o define no santuário da Brunilde. Por fim, como última condição, é que a história deve sempre, sem exceção, culminar num grande sacrifício ou na destruição do personagem principal. Isso se deve com um motivo muito simples, o objetivo de gerar a catarse, ou em grego catarsis, o momento feito para purificar os sentimentos e emoções do espectador após esta longa jornada que é a trama que ele viu, o momento onde todos esses sentimentos, bons e ruins, desaguam. Basicamente, para Aristóteles é preciso que o herói trágico passe da felicidade para a infelicidade, para que o espectador possa atingir a catarse. Em Édipo Rei, por exemplo, o Édipo começa como um rei poderoso, importante e termina a história cego e exilado. Em tragédias modernas, como Romeu e Julieta, os dois apaixonados começam como parte da elite da cidade e terminam mortos pelo seu amor proibido. Para gerar essa catarse, a obra tem que ter um grande destaque no seu personagem dramático, o protagonista que sairá desta felicidade e cairá nessa chuva de desgraças por meio de uma jornada épica, o nosso Hades. Para isso, o herói trágico deve ter um caráter elevado, para criar uma simpatia com o observador, coisa que o Hades tem. Coisa que fez muito, né? Durante essa luta do Kim com Hades. Eu disse isso no início. Os dois são personagens que você se sente representado ali muito bem, né? Querendo ou não. Então, eu acho isso ótimo. Eu acho isso magnífico. Eu acho que eu tô entendendo no todo o ponto sobre o que as obras gregas querem passar. Né? Eles querem que passe toda essa sensação de... É porque eles falam cartaz, né? Eu não sei o que significa direito. Deixa eu pesquisar, é mais fácil. Sair falando, né? Cartaz. Significa o processo de purificação ou libertação emocional, frequentemente associada a experiências artísticas intensas, momentos de grande emoção na vida cotidiana. Na filosofia, especialmente na tragédia grega, a cartazes refere-se à purificação das emoções do público através da experiência da narrativa trágica. Ok. É basicamente, então, realmente causar fortes emoções no leitor a ponto de passar por esse processo de purificação, né? Não sei o que seria esse processo exatamente, mas resumindo, eles fazem de propósito. Esse é o ponto de tudo. Não é muito minha área de atuação para que eu consiga desenvolver exatamente o que eu quero dizer, o que eu penso sobre, sabe? Eu precisaria de, de um estudinho um pouquinho a mais sobre isso pra conseguir comentar direito esse vídeo. Mas o Sheik tá fazendo um ótimo trabalho. Sendo Muito bom pra pessoas leigas como eu aqui, tá vendo? Por isso que eu tô até prestando mais atenção e comentando menos, porque eu não sei como comentar. um personagem nobre que nem ele é, que apesar de buscar a vingança, não aplica um ódio irracional sobre o Kim. Apesar de o herói trágico ter também esse caráter elevado, ele também deve ter característica de descomedimento, ou seja, em certos momentos ele cruzar a linha do raciocínio. Hades faz isso, demonstrado especialmente quando ele desfere um Perséfone titã furioso em Kim, e também no final da batalha, onde o Hades, discutivelmente, estava banhado pela sensação de vitória certa e não percebe a estratégia do Kim. O Hades é um ótimo exemplo de herói trágico, pois eles devem se encontrar em uma situação intermediária. Eles não podem nem ser muito generoso e bondoso demais, mas também não podem ser demasiadamente perversos. Hades, sendo um rei tão importante, demonstrou também traços de arrogância e confiança, assim como o próprio Kim, já que ambos são reis. Este personagem, feito dessa forma, é criado justamente para criar a compaixão do telespectador com ele. Um personagem demasiadamente horrível não pode ter a simpatia do leitor, mas um bom samaritano perfeito pode ser visto por ele como alguém inalcançável, impossível de se relacionar. Não tem como o telespectador se colocar no
E o ponto que quer chegar, né? Uma pessoa, basicamente uma pessoa mais humana, assim por dizer, né? Porque não existe humanos totalmente bons, não existe humanos totalmente ruins. Então, ver pessoas que estão ali mais entre isso, né? Pessoas que ainda têm seus objetivos mais egoístas, né? Mas seus objetivos mais próprios, mas que entende o outro, né? Que ainda compreende a dor do outro também. Assim como o Kim fazia, como o Hades fazia, entender o Kim, né? Respeitar o Kim. Achei isso da hora. Eu entendi pelo menos o ponto dessa narrativa. Porque essas histórias gregas, tragédias gregas, né? São feitas assim. No lugar de um personagem assim. Por isso que, para Aristóteles, a compaixão nasce do homem injustamente infortunado, o azarado, e o terror nasce do homem que é o nosso semelhante, que vemos como igual, no caso, Hades. Sim, é por isso que nós, como leitores, nos simpatizamos com Hades. É por isso que a sua morte é tão triste. A dele é a única morte de Shumatsu que não gera um sentimento feliz, nem mesmo um sentimento agridoce, de tristeza, mas com toques de esperança, orgulho ou idealismo. Não, a morte de Hades é suja, é triste. Ele promete que vai vencer em honra aos seus irmãos e falha. Sem morrer de pé, sem deixar grandes esperanças para os deuses. É um final trágico, para um herói trágico. Por isso que, na minha opinião, a morte do Hades é uma das mortes mais impactantes de todo Shumatsu no Valkyrie. É claro, como eu falei, toda ou boa parte das histórias de tragédias gregas carregam consigo um aprendizado. E aqui você pode tirar muitas interpretações do que a jornada do Hades em Shumatsu quer passar. Talvez que o orgulho precede a queda? Que devemos racionalizar se a vida dos nossos amados é realmente mais importante que a nossa? Ou talvez que um rei deve proteger aquele que ama ou morrer tentando? Bom, eu particularmente estou em consonância com essa última, mas eu quero saber de você o que acha da trajetória do Hades e o que ela pode ensinar a nós leitores. Comenta aí abaixo o que achou dessa análise histórica e dramática dos momentos. Bom, muito bom. Vou só dar uma olhada aqui de novo na... Ele falou que poderia ser Vitória de Hades, né? Sem morrer de pé, sem deixar grandes esperanças para os deuses. É um final trágico, para um herói trágico. Por isso que, na minha opinião, a morte do Hades é uma das mortes mais impactantes de todo o Shumatsu no Valkyrie. É claro, como eu falei, toda ou boa parte das histórias de tragédias gregas carregam consigo um aprendizado. E aqui você pode tirar muitas interpretações do que a jornada do Hades em Shumatsu quer passar. Talvez que o orgulho precede a queda? Que devemos racionalizar... Eu acho que o orgulho precede a queda é muito simples pra tudo que essa luta foi. Se a vida dos nossos amados é realmente mais importante que a nossa? Eu também acho que é dificilmente isso signifique também o tema principal da história, querendo ou não, é mais uma luta de vingança do que uma luta de preservação de vida de ente querido, sabe? Não é tentando honrar a memória dele, e sim tentando vingar, sabe? Eu acho difícil também ser esse o significado. Ou talvez que um rei deve proteger aquele que ama ou morrer tentando. Eu acho que seria muito mais... Esse último seria muito mais o tema de toda essa luta, né? Da luta do Hades e do Kim. Porque isso vale tanto pra um quanto pro outro, né? Os dois foram tentar proteger e estavam dispostos a morrer. Tentando, sabe? Então eu acho que esse último ponto que ele levantou serviria muito mais pra luta em geral do que pro personagem de Hades em específico. Sinceramente eu não vou conseguir tirar outro ponto aqui, faz tempo que eu vi a luta dos dois, né? Como eu digo em todo vídeo, faz muito tempo que eu vejo qualquer coisa sobre o Shumatsu. Então é meio complicado tirar cada conclusão, né? Mas ótimo vídeo, velho. O Sheik sempre faz um ótimo trabalho nessas análises dele. Eu fico pensando que o Sheik estuda provavelmente tá ligado nessa área de história, filosofia, alguma coisa assim, né? Psicologia também, ele é muito bom nisso. Porque ele consegue tirar uns temas, umas observações muito da hora, tá ligado? Sobre o que pode significar cada coisa de Shumatsu. A gente vê que Shumatsu talvez não seja tão raso assim como muitas pessoas acham que é, né? Que é só um mangá de luta entre duas pessoas, alguém vai ganhar, tem flashback por trás e pronto, tá ligado? Não, tem um significado a mais que o autor pode querer passar na obra, né? Isso é muito da hora. E mesmo que se não seja isso, se a pessoa, tipo, como o Shakespeare, consegue tirar um significado mais profundo do que o próprio autor pensou, a história, querendo ou não, ainda tá passando essa mensagem. Então, mesmo que não seja a intenção,
o autor conseguiu botar uma profundidade a mais na obra, né, dele. Que ficou a ponto de interpretação de quem tá lendo. Eu acho isso também da hora, legal. Mas é isso. Muito obrigado pelo vídeo. Muito obrigado por estar aqui, né? Por ver minha reação. Eu espero ver vocês no próximo. Falou!